Nosso desafio hoje é a gente tentar falar sobre Atos 29, que é um texto que não existe, mas é um texto que a gente entende que é possível a gente pensar sobre isso. Nós começamos esse ano, quando nós pensamos lá atrás, no ano passado, nós pensamos em chamá-lo de boas notícias. Nós idealizamos de ser o ano das boas notícias. Por quê? Porque nós viemos de um período muito longo, um período muito difícil, que foi esse período da pandemia. E nós estávamos, todos nós, muito machucados, muito feridos, e muitas pessoas também estavam precisando ouvir essas boas notícias. Por isso nós começamos por Lucas, depois nós passamos um pouquinho sobre o livro de Atos. E ao escolhermos esses textos, e ao passarmos por esses textos, nós não podíamos deixar de começar por Isaías. Por que nós começamos por Isaías? Porque em Isaías nós temos as profecias sobre o Messias. E por que nós precisávamos falar um pouquinho sobre elas, para daí a gente poder chegar aonde nós chegamos, para daí a gente conseguir chegar nesse ponto de Atos e a gente conseguir falar um pouquinho sobre isso que nós estamos conversando hoje aqui. Porque a gente pensou que nós precisávamos reforçar essa questão de quem era o Messias. Nós acabamos de conversar um pouquinho sobre isso, quem era o Messias, o ungido. Só para vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, em Israel, existem psiquiatras especializados em tratar pessoas que se dizem ser o Messias. Tamanha é complexa essa questão. Por isso nós precisávamos passar por isso, por esse ponto. Nós, ao longo do primeiro semestre, nós conversamos um pouquinho sobre os milagres de Jesus. Quando nós estudamos os milagres de Jesus, nós reforçamos aquelas profecias lá de Isaías. Então, por exemplo, quando a gente vê lá a profecia de Isaías no capítulo 35, lá quando fala que os cegos veriam, que os surdos ouviriam, e os coxos saltariam de alegria, tudo isso serviria para confirmar que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ainda no primeiro semestre, nós conversamos também das mulheres, um mês incrível. Novamente eu dou parabéns a todas as mulheres, foi incrível. Quando naquele mês nós vimos quase 20 mulheres aqui falando da palavra de Deus, nós vimos quase 20 mulheres sobre essa palavra e trouxeram essa. A gente conseguiu aprender, dessa forma a gente conseguiu aprender coisas novas com pessoas que nós até então não ouvíamos. Nós tivemos o mês da família, nós vimos a morte e ressurreição de Cristo também, e depois nós seguimos para Atos. Para mim, o livro de Atos, quando a gente olha ele é como se fosse um livro que imagine um construtor de casas que faz um planejamento para uma casa, faz a fundação de uma casa, ergue as paredes de uma casa, coloca o telhado de uma casa, faz a elétrica. Naquele momento crucial de entregar a chave, ele pega e entrega para um servente de pedreiro. Foi isso que Jesus fez com a sua igreja. No ministério de Jesus, ele iniciou todo o processo, ele treinou os seus discípulos, mas quando chegou o momento, ele colocou na mão dos seus discípulos para que eles fizessem. E eu não sei se vocês sabem, mas os discípulos de Jesus, eles eram adolescentes. Eles tinham em torno de 15 e 18 anos. Quando a gente vai ver lá em Mateus, quando Jesus é inquirido sobre o pagamento de impostos,
os judeus chegam para ele e falam: mestre, você não vai pagar imposto? Aí Jesus manda Pedro ir lá e pescar, pegar um peixe. Dentro da boca daquele peixe tinham 2 moedas. Jesus, pois aquele era um imposto do templo. Era um imposto que era pago por homens acima de 20 anos. Uma vez ao ano, que representava um dia de trabalho. A igreja, para fazer essa obra maravilhosa que nós vemos hoje. Da mesma forma, Jesus pegou pessoas muito diferentes. Se a gente pegar os zelotes, por exemplo, um dos discípulos de Jesus, os zelotes, eles defendiam expulsos na base da porrada mesmo, na base da briga. Aí a gente vai olhar outro discípulo de Jesus, a gente vai olhar o Mateus. O Mateus, ele era considerado um traidor do povo. Trabalhava para os romanos. Ele trabalhava para os romanos. Imaginem Jesus colocando esses 2 caras na mesma mesa. Foi isso que Jesus fez. Jesus colocou os 2 na mesma mesa. E ainda, quando Jesus, lá no primeiro capítulo de Atos, Jesus ressuscita e está indo aos céus, os discípulos perguntam para Jesus: mestre, agora que o Senhor vai restaurar o teu reino de Israel? Os discípulos, depois de todo esse tempo, não tinham entendido qual era o reino de Jesus. Que o reino de Jesus não era um reino terreno, mas sim um reino celestial. Nós precisamos entender que o reino de Jesus é um reino celestial, ou seja, não é um reino daqui, não é um reino desse tempo, não é um reino que nós consigamos compreender como homens, não é um reino que a gente possa estudar e compreender esse reino, mas sim é o reino de Cristo, é o reino de Jesus. Se nós não tivéssemos Atos, nós perderíamos muitas informações importantes do início da igreja. Por exemplo, nós colocaríamos Pedro juntamente com Judas como se fosse um traidor. Mas é em Atos que nós vemos a redenção de Pedro, é em Atos que nós vemos o cumprimento daquilo que Jesus disse. Quando Jesus falou sobre você, eu vou instituir a minha igreja, você é uma pedra para essa igreja. É em Atos que nós vemos Pedro pregando para 3, pregando para 5.000 almas que se convertem e aceitam ao Senhor Jesus e precisam daquela liderança dele. Em momentos, em trechos como esse, que a gente consegue compreender a palavra de Deus. Pois bem, nós temos um verso, que é o verso central do livro de Atos, que é Atos 1:8. Você pode abrir sua Bíblia, mas eu acredito que a maioria de nós sabe ele de cor. A maioria de nós conhece ele. Pois ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse poder, esse Espírito Santo, ele vem sobre nós. Nós recebemos o Espírito Santo. Mas o ponto é, para que nós recebemos o Espírito Santo? Será que a gente recebe o Espírito Santo para ter promoções no nosso trabalho? Será que a gente recebe o Espírito Santo para construir um templo bonito como esse? Será que nós recebemos o Espírito Santo para trocar de carro? Para que nós recebemos o Espírito Santo? Jesus é muito claro e enfático ao dizer aqui que nós recebemos o Espírito Santo para que a gente seja testemunha. No nosso processo de culto aqui, é importante a gente pensar que a gente tem muito pouco testemunho. Nós temos a pessoa que abre o culto, conta como foi sua semana, nós temos a pessoa que dirige o louvor, que canta um pouquinho, e nós temos a mensagem. Nós praticamente não temos testemunho nesse nosso processo aqui.
Aonde será que nós temos que ser testemunhas? Onde será que nós precisamos ser testemunhas baseados nessa unção que nós recebemos? Nós vemos o exemplo todo o livro de Atos, aonde eles foram testemunhas. Eu me atrevo a dizer que em todo lugar. Que não havia lugar que aqueles homens e aquelas mulheres deixavam de ser testemunhas. Principalmente porque eles foram testemunhas oculares. Eles estavam próximos, eles viram, eles ouviram aquelas coisas. Assim, a gente consegue entender um pouquinho do nosso chamado, um pouquinho da nossa missão. Nossa missão como igreja, nossa missão como filhos e filhas de Deus. A gente entende para que a gente existe, a gente entende para que nós estamos aqui reunidos como igreja. Uma vez um pastor brasileiro foi até o Marrocos. Marrocos, esse time aqui, vai jogar daqui a pouquinho, 3º lugar, né? E aí ele chegou lá em Casablanca, estava conversando com um pastor, e aquele pastor estava comentando como a igreja dele estava crescendo e etc. E esse pastor brasileiro, ele era um professor de seminário, e ele gostava muito de estudar, e vários processos assim nesse sentido. E ele pergunta para aquele pastor marroquino como que ele fazia para aquela igreja crescer. Tanto que deixou o pastor brasileiro admirado com relação a isso. O pastor marroquino simplesmente pega a sua Bíblia, abre em Atos 2, e fala aqui, está aqui o texto aqui, Atos 2, 42 ao 44. Não sei se você conhece. Esse é o modelo que nós usamos para a igreja crescer. Não tem outro modelo. Há uns 3 ou 4 anos atrás, quando a gente começou esse trabalho dos pequenos grupos, o pastor Disseu nos trouxe esse desafio, a gente começou a trabalhar com ele, nós estudamos e nós entendemos isso. Nós entendemos que não é uma técnica, nós entendemos que não é um jeito, mas sim é a direção que o Espírito Santo tem nos dado. Quando nós olhamos, meus irmãos, igrejas próximas a nós, eu não sei se vocês têm tido essa oportunidade, mas dá uma tristeza muito grande ao ver igrejas grandes que hoje num sábado como pela manhã, como o nosso aqui, tem 30, tem 50 pessoas. Igrejas menores, você vai ver igrejas nossas aí com 10, 20 pessoas. Por isso que eu digo para vocês com plena convicção que o Espírito Santo nos guiou nesse caminho. Que é um caminho de acolhimento, que é um caminho de cuidado. Porque nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender por que nós temos a unção do Espírito Santo. Nós temos a unção do Espírito Santo para que a gente testemunhe. E como eu disse para vocês, no momento de culto a gente quase não tem essa oportunidade, vocês quase não têm essa oportunidade, são poucas pessoas que têm essa oportunidade. Por isso, por essa direção que nós recebemos do Espírito Santo, que nós temos seguido nesse caminho dos pequenos grupos. Isso não é uma moda, isso não é uma metodologia, isso não é uma técnica, isso é uma direção que a palavra de Deus nos dá. Porque nós entendemos isso. Que eles partiam o pão, que eles estavam reunidos nas casas, e assim aquela igreja crescia. Quando a gente olha um pouquinho para trás, eu confesso que eu tenho alegrias, eu confesso que eu faço algumas reflexões e algumas dessas reflexões me deixam triste. Eu me lembro muito bem quando eu ficava na janela da igreja de madeira. Era tão gostoso. Eu não caía, tá, Paula? Porque era só uma vista assim e lá não dava para ficar na janela. Mas era tão gostoso. E eu lembro que aquela igreja transbordava de pessoas. Era muito cheia. Só que se a gente olhar e for fazer uma comparação com a quantidade de pessoas que tinham naquela igreja e a quantidade de pessoas que tem hoje, qual o resultado? Qual o saldo que a gente tem? A gente tem menos.
nós temos menos pessoas. E eu estou falando isso aqui para vocês para a gente pensar no Atos 29. Como que nós vamos construir essa igreja, reconstruir essa igreja? Como que nós vamos buscar essa unção do Espírito Santo para que a gente testemunhe desse Jesus Cristo que nos salvou? Será que a gente tem feito isso? Nós fizemos algumas perguntas pelo Instagram da igreja ontem, justamente para a gente conversar um pouquinho aqui. Tinham algumas perguntas que diziam, né, o que você sentiu, que sentimento que você sentiu ao ouvir essas mensagens de Atos? A maioria de vocês respondeu que foi inspirado. A maioria de vocês disse que foi inspirado por essas mensagens. A maioria de vocês disse que 95% ou 96% disse que aprendeu coisas novas, coisas que ainda não conhecia. Só que ao mesmo tempo a gente tem respostas lá que a gente vê que a gente tem dificuldade de aceitar as pessoas. Várias e várias vezes o Espírito Santo nos direcionou para tratarmos essa questão aqui como igreja, para tratarmos essa questão aqui nos nossos pequenos grupos, porque nós temos uma grande dificuldade de aceitarmos as pessoas. Muitas das vezes nós nos parecemos com esses judaizantes da época de Paulo. Muitas das vezes nós nos assemelhamos a eles quando a gente não aceita aquelas pessoas que também receberam a unção do Espírito Santo e querem se achegar a nós. Por isso nós precisamos ter um olhar sincero, ter um olhar franco para aquilo que o Senhor tem feito no meio da nossa igreja. E pensarmos, se o Senhor está me inspirando, vocês responderam lá que foram motivados a pregar ouvindo as histórias de Paulo. Então, se a gente está motivado para pregar, se a gente está inspirado, se a gente aprendeu coisas novas, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? Como eu disse para vocês, nós somos o Atos 29. O Espírito Santo tem construído essa história, não só nesses 28 capítulos, mas em mais de 2000 anos. E quando, meus irmãos, a gente chegar lá no céu, eu já falei isso para vocês, mas a gente vai chegar no céu, a gente vai querer conversar com Elias, a gente vai querer conversar com Daniel, Ananias, Azarias e Misael, perguntar para eles como é que foi aquela fornalha, a gente vai querer conversar com Raabe, como é que era, por que ela teve a ideia daquele lenço vermelho, aquele lenço vermelho simbolizava Jesus, a gente vai querer perguntar tanta coisa para eles, querer conversar tanta coisa com eles, e eles vão perguntar para a gente, como que era ter um Deus habitando dentro de você? Como que era esse privilégio que vocês tinham de ter um Deus habitando de você, dentro de cada um de nós? Essa é uma responsabilidade que cada um de nós tem. Nós temos um Deus habitando dentro de cada um de nós. Quando você está no teu trabalho, quando você está no mercado, quando você está em algum lugar, alguém fala, nossa, você tem uma luz interior, você é uma pessoa tão boa. O que a gente tem que dizer para essa pessoa? Não é uma luz interior, eu não sou uma pessoa boa, eu sou um pecador, é o Espírito Santo de Deus que habita na minha vida. É isso que nós precisamos entender. Mas Lucas 4, que nós também estudamos aqui, fala para a gente da unção de Jesus Cristo, do ungido, o Messias, o verdadeiro Messias, que ele recebeu do Espírito Santo. Para que Jesus recebeu a unção do Espírito Santo? Lucas 4, a partir do verso 16, você pode acompanhar. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar aos pobres, libertar aos cativos, dar vista aos cegos. E Jesus termina esse trecho dizendo, para proclamar o ano aceitável do Senhor.